mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa comunidade de oração desta terça-feira, dia 18 de novembro. Bem-vindo você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda e também pelas nossas mídias sociais da nossa paróquia São Pedro de Baixo Guandu. É sempre uma alegria muito grande podermos tirar esse tempinho para refletirmos a nossa vida, colocarmos o nosso coração à disposição da palavra do Senhor e buscarmos sempre trilhar um caminho de amadurecimento e crescimento humano e também de fé. Modificar os arquivos mentais é um bom exercício a ser realizado diariamente. Em vez de dizer, não sou capaz, fale, hoje conseguirei. É uma maneira simples de modificar seu modo de ser e pensar. Jamais se julgue fracassado. Nos momentos de desespero, reze. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito resoluto. Sempre é possível crescermos e realizarmos aquilo que, sobretudo, é da bondade e da vontade de Deus. Nunca se sinta incapaz. Abra o seu coração e, no mais, tudo Deus o realizará. E no dia de hoje, o nosso abraço a Maria José, a Marcela Lauerman, a Etel, ao Sérgio Paixão, a Malisete Tormazini, ao Acrísio Basilato, a Nália Bispo e a Sueli Prete, que fazem aniversário. Nossos votos de muita saúde, muitas bênçãos e, sobretudo, que a bondade de Deus continue zelando e guardando a vida de cada um de vocês. Para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, os rótulos, eles sempre vão estar presentes em diversas circunstâncias. Se é bom demais, se é mal demais, se é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa extrovertida, se é uma pessoa que ri baixo, se é uma pessoa que ri alto.
todas as características nós temos o costume de colocá-las como se fosse quase como que um rótulo. A pessoa é assim. Zaqueu era um cobrador de impostos, ou seja, ele era um pecador público, não podia de modo algum sequer estar próximo aos outros, porque ele estava a serviço do governo, a serviço do império, e isso causava exclusão e causava empobrecimento da população. Só que Jesus estava passando, e o mais interessante, ele sobe na árvore para ver Jesus, só que quem vê é Jesus, não é Zaqueu. Zaqueu não lança o seu olhar para Jesus, é Jesus quem olha, quem vê e que toca aquela realidade que necessita ser transformada. Por isso que quando eu falo dos rótulos, nós precisamos ter muito cuidado. Por quê? Porque se está um rótulo ali, às vezes não há uma transformação. Ou há talvez aquela coisa um pouco meio distante, como se não pudesse ser tocada aquela realidade para ser transformada. Jesus não tem medo disso. Jesus não tem medo de andar com os pecadores. Jesus não tem medo de mudar a vida de ninguém. E isso para nós, sem dúvida alguma, deveria ser algo, talvez quase como que um imperativo da nossa ação enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Jesus não escolhe os perfeitinhos para poder trilhar um caminho. Jesus escolhe aqueles que desejam voltar, converter a sua vida para Ele. E isso Zaqueu diz, e olha que em nenhum momento do texto, Jesus pede que Zaqueu faça isso. Apenas pelo encontro, apenas por Zaqueu estar presente, por Jesus estar presente na casa de Zaqueu, ele já sente em seu interior o desejo de abrir mão de tudo aquilo que impede de reconhecer a grandeza daquela visita. Por isso que alguns ficam murmurando e dizendo, vai se hospedar na casa de pecador. Olha, gente, é muito mais bonito nós percebermos aquilo que nós podemos mudar, do que aquilo que muitas vezes nós achamos que é a nossa grandiosidade, e perceber que na verdade não é assim, porque a nossa vida ela é feita de pequenos gestos, a nossa vida ela é feita de tentativas, a nossa vida ela não é linear, a nossa vida não é constante, vamos ter altos e baixos, isso faz parte da caminhada e não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário, não reconhecer Jesus é que é um grande problema. E aí Zaqueu entende que ele não precisa subir. Zaqueu, na verdade, entende que ele precisa se abaixar, que ele precisa voltar à sua realidade, que ele precisa assumir a sua humanidade, que ele precisa tocar o lugar onde ele está, para que tocando o lugar onde ele está, ele possa ser discípulo de Jesus. Então nós não vamos alcançar o que Jesus quer de cada um de nós nos ares. Nós vamos alcançar justamente na simplicidade, se rebaixando, percebendo as realidades que necessitam ser transformadas. E aqui Zaqueu diz de modo bem claro, se eu fiz mal a alguém, dou a metade dos meus bens aos pobres. Se eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, a vida ela é feita de renúncias. Só que só renuncia quem compreende conscientemente o seu caminho. Por isso que é necessário sempre nós pararmos de pensar nos rótulos dos outros e olharmos para aquilo que é nosso. E aí Jesus olha, não os rótulos, Jesus olha o coração. E olhando o coração, ele dá oportunidade a este homem de vivenciar um caminho de salvação. Como eu tenho agido em minha vida, como eu tenho recebido o Senhor que vem ao meu encontro, como eu tenho olhado para o meu irmão, para a minha irmã, que precisa sim desse olhar misericordioso, como eu tenho visto as pessoas e sobretudo também como tenho me visto dentro desse caminho de salvação. A escolha é nossa, o caminho já está aí e a presença do Senhor, ela é uma certeza. Basta simplesmente que nós queiramos realizar esse caminho, olhando sobretudo para aqueles que ainda hoje se encontram fora da nossa caminhada comunitária. E hoje às 19 horas, Padre Oliveira celebra na comunidade matriz. Você e sua família são convidados a partilhar conosco este momento de fé e de oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, uma excelente terça-feira, nos vemos amanhã. Até lá. Vem, eu te farei da minha vida participar, viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim, eternamente
eternidade é, na verdade, o amor vivendo sempre em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e teu amor vai construir, enfim, a paz.